Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí, com as notícias, novidades do nosso Vascão. Meus amigos, tivemos atualizações quanto a jogadores emprestados aí. Vamos falar da situação do Carlos Palácio, principalmente o jogador pode se transferir, o Vasco lucrar uma boa grana. Situação de outros jogadores, vamos falar também aqui de renovação com um jogador muito importante aí no Vasco. Também vamos falar aqui da Libertadores, as chances do Vasco, o que o Vasco precisa fazer para disputar a maior competição das Américas na temporada que vem. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar aí, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. A nossa meta é chegar a 220 mil inscritos. Se você puder se inscrever e compartilhar com a sua galera, vou agradecer demais, hein? Tamo junto. Bom, pessoal, apesar da derrota por 1-0 aí para o Palmeiras na rodada passada aí pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco segue confiante aí em conseguir alcançar a tão sonhada vaga na Libertadores via Brasileirão, né? O time comandado pelo Rafael Paiva vinha de uma invencibilidade de 6 jogos com 3 vitórias e 3 empates, né? O ótimo desempenho fez com que o Vasco se afastasse de vez da zona do rebaixamento e com isso passou a ter um sonho na Libertadores do próximo ano, né? O Vasco ocupa atualmente a 10ª colocação aí do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos conquistados e um jogo a menos contra o Cuiabá em São Januário. Para chegar à tão sonhada vaga na competição continental, o caminho ainda é um pouco longo, né? Porém, totalmente possível desde que o Vasco cumpra o seu papel dentro de campo. O portal RTI Sport fez um levantamento sobre a média de pontuação dos times que chegaram à fase de pré-Libertadores nos últimos anos. Essas equipes alcançaram entre 57 a 58 pontos e garantiram a classificação no G8. Vale ressaltar que nesse ano pode não acontecer o G8 devido a combinação de resultados, mas também pode acontecer. O aproveitamento para essa pontuação é em média de 50%. Vale ressaltar que o aproveitamento atual do Vasco aí dentro do Brasileirão é 44,8%. O Vasco terá que subir um pouquinho aí seu aproveitamento se quiser jogar a pré-Libertadores. Dessa forma, o Vasco teria que aumentar o seu rendimento nessa última parte do Campeonato Brasileiro. Essa reta final seria de suma importância para o Vasco conquistar pontos preciosos, né? Em termos de pontuação, para alcançar os 57 pontos, por exemplo, o Vasco precisa somar mais 22 pontos até o final do Brasileirão. Vale ressaltar que ainda temos 12 jogos em disputa. O Vasco só poderá perder, no máximo, 4 partidas para seguir com o sonho de ir à Copa Libertadores via Brasileirão, ou seja, a pré-Libertadores. Vai lembrar, no entanto, que o Vasco segue vivo também na Copa do Brasil, onde pode conquistar aí uma vaga na competição sul-americana. O primeiro jogo já é na semana que vem, né? O Vasco vai enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa, lá na Arena do Galo, e vai decidir em São Januário. Caso conquiste o título da Copa do Brasil, iremos diretamente para a Libertadores, para a fase de grupos, além de ganhar uma belíssima grana. Como objetivo do Vasco também é o Campeonato Brasileiro, o Vasco vai ter que se dar o luxo somente de perder mais 4 jogos aí dentro da competição. Uma margem aí complicada, mas esperamos que o Vasco conquiste aí esses resultados importantíssimos. Também consiga essa vitória nesse jogo a menos que temos contra o Cuiabá. O problema é que os adversários estão vencendo. Você vê o Internacional numa arrancada aí gigantesca. Você vê o Atlético Mineiro também começando a reagir um pouco mais no Campeonato Brasileiro. E logo atrás já está vindo o Grêmio, já está vindo outros times aí que podem reagir. E o Vasco tem que ficar esperto e começar a pontuar e pontuar bem na competição. Vamos ter um adversário diretíssimo aí por essa pré-Libertadores. Já no domingo, o jogo é fora de casa, no Mineirão, contra o Cruzeiro, mas o Vasco tem totais condições de competir bem contra o Cruzeiro e conseguir, pelo menos, aí vencer por 1-0, o que seria um ótimo resultado para o Vasco, né? Seria muito bom para o Vasco começar a vencer jogos fora de casa. E, na minha opinião, o Vasco tem sim condições, mas tem que me ajustar melhor ali o meio campo. O Coutinho está praticamente 100% para ajudar o Vasco. E com certeza os jogadores entrarem na sintonia do Coutinho, porque muitas vezes você vê o jogador tendo uma belíssima ideia, mas os jogadores não conseguem acompanhar a inteligência, a genialidade do Coutinho, né? Ainda falta aquele entrosamento do jogador com outros atletas do Vasco para ter aquele time preciso para o Vasco começar aí a fazer muitos gols e, consequentemente, vencer os jogos, né? Deixe nos comentários se você acredita na vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. O Vasco também tem que torcer para os times que estão acima dele vencerem, tanto a Libertadores, caso a gente não ganhe a Copa do Brasil, torcer para o Atlético Mineiro ou até mesmo a Mulambada ganhar aí a competição para abrir mais uma brecha aí no Campeonato Brasileiro para o Vasco, quem sabe, conquistar a vaga via Brasileirão.
Bom, agora vamos dar um girando nas notícias. O staff do Verratti confirmou que o Vasco tem negociações avançadas para renovar o seu contrato. O contrato do jogador vai até o final de 2025, mas o argentino deverá assinar um contrato por mais tempo com o Vasco. Ainda não temos os detalhes sobre o novo acordo, mas com certeza em breve devemos ter mais novidades. As negociações já estão bem encaminhadas. É da vontade do Vasco e também do próprio Verratti a continuação do jogador no nosso clube, né? A menos se aparecer uma proposta extraordinária, talvez da Arábia, da China, dos Estados Unidos, ou alguma coisa, um centro totalmente aleatório para o Verratti sair do Vasco e ganhar aquela bolada, né? Porque a gente sempre é bom lembrar que o Verratti é um jogador já veterano, não ganhou tanta grana assim na sua carreira, porque ele despontou no Belgrano, né, cara? É um time menor lá na Argentina, não deu tempo do jogador ganhar, fazer aquele famoso pé de meia e com certeza se pintar uma proposta astronômica. Não sei se o jogador vai continuar e também se o Vasco vai conseguir bancar, superar essa proposta para o jogador permanecer no Vasco. Mas a princípio não devemos ter algo fora do comum chegando para o Verratti. O que a gente sabe é que o Boca e o River Plate demonstraram interesse no jogador, mas a tendência é que ele permaneça no Vasco, já que ele vê com bons olhos até mesmo uma aposentadoria dentro do nosso clube, quem sabe ele podendo entrar por rol de ídolos do Vasco com o título da Copa do Brasil e quem sabe, consequentemente, no ano que vem uma Libertadores, né? Seria extraordinário para a carreira do Verratti e também para ele se tornar o maior estrangeiro da história do clube, né? Deixa aí nos comentários o que você acha da renovação com o Verratti. Bom, e agora vamos falar de jogadores que realmente deverão sair do Vasco, que não pertencerão mais ao Vasco, né? O atacante Carlos Palácio, que está atualmente no Colo-Colo, ainda tem uma porcentagem que pertence ao nosso clube, né? O Vasco ainda detém cerca de 40% dos direitos do meia e ele está em negociações aí com o Boca Juniors, inclusive já até revelou o desejo de se transferir para o Boca. Segundo o jogador, ele se diz pronto para dar um salto mais alto aí na sua carreira e espera que no final desse ano possa acontecer essa tão sonhada transferência para o Boca Juniors. Como eu disse, o Vasco ainda detém 40% dos direitos do atleta. Caso aí o Colo-Colo não venda o Carlos Palácio para o Boca Juniors, o clube chileno será obrigado a comprar mais 20% do passe do jogador junto ao Vasco. O atleta atualmente está avaliado em 24 milhões e 600 mil reais na cotação atual do dólar. Vamos aguardar aí ver se vai chegar essa proposta. O Colo-Colo vendeu o atleta e o Vasco recuperar aí uma boa grana também do investimento que fez no jogador, tirando do Internacional. Além do jogador, também o Vasco aguarda a venda do atacante Orejano, que está emprestado ao Cincinnati dos Estados Unidos. E pode também acontecer a venda do jogador. Vale ressaltar que o clube norte-americano está muito interessado, porém os valores ainda não foram divulgados quanto a essa transferência. Além desses jogadores, também temos outros nomes que estão emprestados a outros clubes, como por exemplo Manuel Capasso, que está no Olímpia, o Eric Marcos, que foi lá para o Ludogorets da Bulgária, e entre vários outros nomes aí que pertencem ao Vasco, que estão emprestados aí a outros clubes que também podem ser vendidos, né? Deixe aí nos comentários o que você acha da situação do Palácios e também aí do jogador Orejano. Os jogadores não pertencerão mais ao Vasco, certamente serão vendidos aí no final dessa temporada. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu ter assistido até o final. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. Então, tamo junto. É nóis.